mesmo muitas vezes sem terapia, o sintoma dá uma leve acalmada porque o córtex pré-frontal desenvolve e muitas vezes ele consegue manejar melhor. Esse disparo tônico reduzido, ele também gera um problema motivacional. Então o TDAH, ele poderia, se existisse um debate mais específico sobre esse tema nos órgãos, poderia ser encarado como um transtorno do déficit motivacional. Porque pelo fato de você ter um pouquinho menos de dopamina, e aí a motivação que eu estou dizendo não é a motivação de aspirações, desejos, querer chegar num lugar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a motivação no nível neurobiológico. Atividades diárias. O cara pega um livro para ler. Se ele tem muito pouca dopamina tônica, ele tem tão pouca dopamina que não permite fazer com que a atenção dele fique sustentada naquele livro minimamente. Então ele joga atenção para o outro lado, joga atenção para o outro lado, joga atenção para o outro lado, joga atenção para o outro lado. Ele não consegue ter o mínimo de motivação para sustentar a atenção naquele livro e começa a ir para outros lugares buscar uma certa motivação que não está ali no livro. Quando você trata o paciente com medicamento, por exemplo, a gente percebe que isso entra numa certa remissão. Eu tinha um paciente que me falou uma vez que sem o medicamento era como se ele estivesse olhando uma janela com folhas caindo de forma aleatória e com o medicamento é como se ele estivesse olhando uma janela que as folhas estavam vindo organizadas. Parece que estruturou na cabeça dele os pensamentos, as coisas organizaram na cabeça dele. Temporariamente. Temporariamente. E aí, uma outra questão importante no TDAH também é a organização, né? O paciente ele vai aprendendo com o tempo a viver com as questões que ele tem e, de certa forma, manipula o ambiente para que aquilo fique menos problemático. Agora, um ponto importante, Yuri. Não é incomum em pacientes com TDAH transtorno de ansiedade. Muitos têm transtorno de ansiedade. Uso de substância também não é incomum em paciente com TDAH. Cigarro, álcool, não é cafeína pra caramba. O paciente com TDAH toma muito café. Então, de certa forma... Obesidade também. Obesidade. Tendência à obesidade. Então, de certa forma, essa dopamina faltante é como se fosse aqueles macacos que têm menos receptor de dopamina e têm uma vontade maior de buscar substâncias que ficam... E que elevem mais rapidamente. E que elevem mais rapidamente. E aí, no ambiente que a gente está hoje, isso é fácil de encontrar.